capítulo de número 22, você que já está com a sua Bíblia aberta, verso de número 1, o verso de número 1 até o de número 8. Eu leio, vocês acompanhem. Quem não tem Bíblia possa acompanhar no telão. Diz assim: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e ele disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, onde disse a seus servos: esperai aqui com um jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho, e ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Amém? Pode tomar assento. Nós estamos falando um pouco da vida de Abraão, e nós vamos hoje falar um pouco do sacrifício de Abraão. Queridos, a Bíblia é muito clara quando lá no capítulo 11 e o capítulo 12, Deus fez as promessas e fez a chamada na vida de Abraão. Domingo passado nós então aprendemos algumas lições acerca da vida de Abraão, e hoje eu quero falar um pouco sobre adoração de honra, honrando a Deus com um sacrifício e uma adoração que chamou a atenção de Deus. A Bíblia diz que Deus tinha feito uma promessa a Abraão, e Deus disse que a vida e a descendência de Abraão seria como as estrelas dos céus, como a areia da praia, como nós lemos quando houve a separação de Abraão com Ló, e sobrou-lhe só o deserto, e Deus disse: a tua descendência será como o grão do pó dessa terra. Então Deus fez promessas grandiosas à vida de Abraão. E Abraão, ele era casado com Sara, e Sara não podia gerar filhos. E eu acredito que esta foi uma grande indagação na vida desse homem de Deus, porque ele tinha uma promessa, e ele começou a perguntar, e eu acredito que ele começou a pensar consigo mesmo: mas como Deus poderá me dar descendência se a minha esposa não pode gerar filhos? E Abraão e Sara conversavam sobre isso, porque o prazer de uma mulher era poder dar descendência ao seu esposo. Porém, no caso desse casal, ela não tinha condições. E a promessa, como eu disse no domingo passado, toda vez que Deus libera uma promessa, Ele vai confrontar o natural da tua vida. Porque Deus não trabalha com as possibilidades que existem na sua vida. Porque isso não gera milagre, isso é capacidade sua, é a capacidade que eu tenho.
Então, quando Deus ele faz uma promessa, a promessa de Deus ela vem confrontar a lei da natureza que existe em nós. É aquilo que você pensa e começa a dizer, como isso pode acontecer? É aquilo que você começa a avaliar consigo mesmo e dizer, eu não tenho condições para isso. Quem sou eu para viver isso? Mas a fé te leva a acreditar no sobrenatural, porque quem disse, quem te revelou, foi o Deus sobrenatural. E Ele está confrontando a lei da natureza da sua vida. E é nesse ponto que nós precisamos tomar todo o cuidado e ter toda a confiança depositada nele. Abraão começou a questionar a lei da natureza em sua vida. Como eu poderei ter uma descendência tão grande se eu não tenho condições de ter filhos? A minha esposa não pode gerar filhos. Você já se pegou nesse ponto? Você já se pegou dentro desses questionamentos? Promessas que Deus liberou sobre a tua vida, que confrontou a lei natural que existe em você. Promessas como aquilo que é impossível aos seus olhos, aquilo que é impossível para a sua família. E Deus liberou uma promessa que iria fazer. E hoje você pode até pensar, mas como isso pode acontecer? Quem sabe você busca estratégias. Abraão estava buscando uma estratégia. E uma estratégia que eles encontraram para que a promessa se cumprisse, foi que Abraão deitasse com a sua serva, uma egípcia chamada Agar. Deus não tinha ordenado ele fazer isso, mas ele achou que isso seria a solução para que a promessa de Deus se cumprisse. Deixa eu te dizer, a atitude de Abraão foi tentar fazer com que a promessa se cumprisse dentro de uma lei natural que ele entendeu ser possível. E nasce um filho chamado Ismael, de uma serva egípcia, e começa uma contenda dentro da sua casa. E a Bíblia diz que chegou a um certo ponto que não era mais suportável aos olhos de Sara conviver com Agar e seu filho. Pelo que ela chega a Abraão e diz assim: pega esta mulher junto com teu filho e manda embora. Não suporto mais dentro da minha casa. Ou seja, aquilo que era a solução para dar descendência, agora eles viram como problema, e agora eles estão mandando o problema embora. Eu não vou entrar na história de Agar e do seu filho, porque não é o ponto desta noite. Deus cuidou, como vocês são conhecedores. Mas o que eu quero dizer é que quando Deus ele faz uma promessa, Ele está dizendo para você o que Ele irá fazer. Então, se Ele irá fazer, você e eu não precisamos ajudá-lo. A única coisa que nós precisamos é permanecer na posição que Ele nos chamou. Deus não precisa da minha ajuda para cumprir o sobrenatural em minha vida, porque isso é papel dele, porque eu posso fazer tudo aquilo que está ao meu alcance, mas aquilo que não está ao meu alcance, esse é trabalho dele, é papel dele. Então a única coisa que nós precisamos fazer é, quando temos uma promessa que achamos que ela é muito grande e impossível de acontecer, é trabalhar o âmbito de fé. Eu creio. Por que eu creio? Porque foi Deus que disse. Eu acredito. Por que eu acredito? Ainda que as minhas possibilidades são pequenas, mas eu acredito, porque Deus prometeu. Números capítulo 23, o versículo 19, diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu?
Ou seja, aquilo que Deus determinou sobre a tua vida, você precisa somente descansar. Jó disse: se Deus determinou, quem é que pode invalidar os seus preceitos? Ninguém. Deus, conversando com Jeremias, no capítulo 1, ele disse: Jeremias, o que tu está vendo? No verso 11. E ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse: disseste bem, porque eu velo pela minha palavra. Deixa eu te dizer uma coisa, o que isso significa? Sabe aquela palavra que Deus liberou ao teu coração? Que às vezes até você já se esqueceu por causa da situação que está vivendo? Deus continua velando por esta palavra. Deus está dizendo: eu tenho um compromisso com a palavra que eu liberei. Eu tenho um compromisso com aquilo que eu liberei sobre a vida dos meus filhos. Então, o que nós precisamos é somente acreditar na promessa e continuar adorando firme no posicionamento. Nós não podemos desfalecer a fé, nós não podemos desfalecer o coração. Deus não tarda, ainda que eu e você possa ter as suas promessas por tardia, mas Deus não tarda, Ele vem no momento certo, para fazer aquilo que é certo. A Bíblia diz que o tempo pertence a Ele. Ele é dono do tempo, e Ele sabe como fazer. A Bíblia diz que tanto o operar como o efetuar pertence a Ele, e para Ele são todas as coisas. Então, eu vejo que Deus está trabalhando na vida de Abraão, e Abraão agora está sem o filho, porque o filho foi mandado embora junto com a egípcia, e ele e Sara permanecem na posição que lá no início Deus lhe fez uma promessa. Deixa eu dizer uma coisa, nós podemos andar em círculos, como o povo de Israel andou em círculo, até entender o ponto de partida que Deus tem para as nossas vidas. Deus trouxe Abraão ao ponto de partida, aonde tudo iniciou, só ele e Sara. E aí Deus disse: eu te darei uma descendência. A Bíblia diz que o milagre acontece. Deus abre a madre da esposa de Abraão. Ela fica grávida, ela gera um filho. E o filho agora se chama Isaac. Era uma criança que veio para alegrar a vida de um casal. Era o filho da promessa. Aquilo que Deus havia prometido, aquilo que Deus tinha determinado. Deus passou por cima da lei natural. Aquilo que a medicina ou qualquer outra coisa poderia dizer: olha, você é estéril e não tem como gerar filho. Deus foi lá e disse: eu abro o teu ventre, eu abençoo o fruto do teu ventre, e você será capaz de gerar um filho. Deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção. Isso agora é linguagem espiritual que eu vou te dizer. Isso é uma linguagem espiritual. Quando Deus liberou uma palavra ao teu coração, essa palavra começou a gerar em você um fruto. Você não tinha condições de gerar esse fruto. Você não tinha condições de gerar nas suas entranhas, no íntimo do teu coração, o fruto da promessa. Mas Deus trouxe a capacidade, Deus te capacitou, Deus te ungiu, Deus te nomeou, Deus te escolheu e te deu a capacidade de gerar esse sonho. E esse sonho virá à existência no momento e no tempo de Deus, para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Então agora eles estão de posse da promessa. É o menino da promessa. É aquilo que alegra o coração da família. Mas quando nós chegamos no capítulo de número 22, nós vemos então uma outra lição. A Bíblia diz: depois destas coisas,
pôs Deus Abraão à prova. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus sempre provará o nosso coração. Não acredita nessa situação que Deus não prova. Aqui é Bíblia. Deus sempre vai sondar e vai provar o nosso coração. Sempre. A Bíblia diz que Deus colocou Abraão à prova, porque viu a maneira que Abraão estava lidando com a situação do milagre. E Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, eu quero o teu filho como sacrifício. Pega o teu filho. Olha que expressão: o filho a quem tu amas, e oferece ele em holocausto para a minha vida. A Bíblia diz que Abraão não questionou, mas Abraão, ele pegou 2 dos seus servos, pegou o menino e saiu de dentro de casa dizendo: nós iremos adorar ao Senhor, nós iremos sacrificar ao Senhor, nós iremos prestar um culto ao Senhor. A Bíblia diz que Abraão pegou a lenha, cortou a lenha, o menino carregava o fogo, o cutelo, ataram o jumento e saíram para uma terra que Deus tinha ordenado, para um lugar que Deus iria mostrar. Fé é andar não pelaquilo que se vê, mas pelaquilo que se espera. Abraão não sabia o lugar, mas ele sabia que Deus iria mostrar. Abraão não sabia o monte, mas ele sabia como Deus iria revelar. Isso é andar por fé. É isso que Deus espera da sua igreja. Quando Deus te faz uma promessa, Deus te dá uma ordenança, Ele espera que você ande acreditando na provisão do amanhã, e não preocupado, ansioso, como será o amanhã. Se Deus te prometeu que amanhã irá ocorrer determinada coisa, então guarde o teu coração. E quando Deus disser: saia em paz, vá em paz, porque Deus irá te mostrar e te revelar tudo. Agora, o que você não pode é ter ansiedade, a ponto da ansiedade cobrir a tua fé, cegar o teu entendimento e você não mais ouvir Deus. Então eu preciso saber que eu estarei caminhando, e no tempo e no momento certo, Deus irá falar o que eu tenho que fazer. Enquanto Deus não disser, eu não faço nada. Enquanto Deus não falar, eu só continuo caminhando, com fé, acreditando nele. E a Bíblia diz que quando eles saíram, percorreram 3 dias. E no terceiro dia, Deus mostrou o monte a ele. O número 3 é o número da ressurreição, é o número do milagre, é o número da provisão. No terceiro dia, foi o dia que Jesus ressuscitou, tomou o poder nos céus e na terra, e bradou, dizendo: todo o poder é me dado nos céus e na terra, e esse poder eu dou à minha igreja. O número 3 fala de muitas coisas, mas aqui fala de um dia de provisão na vida de um homem. Porque quando eles chegaram diante do monte, Abraão olhou para os 2 moços e disse: fiquem vocês aqui. Eu e o moço subiremos, nós adoraremos e nós retornaremos. Abraão sabia que ele teria que sacrificar o teu filho, e se ele fosse sacrificar o filho não retornaria. Então como ele poderia dizer àqueles homens que ele retornaria com o filho, se ele sabia que o filho ficaria em cima do monte, no altar do sacrifício?
É porque Abraão sabia o Deus que ele servia. E ele já tinha no coração, que Deus, por ser soberano, era poderoso, tanto para providenciar o cordeiro, e ele não precisaria sacrificar o filho. Abraão sabia que estava sendo provado por Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, olhe bem para mim. É muito importante que você saiba discernir o tempo de Deus na sua vida. Você precisa saber quando Deus está te provando. Tem pessoas que não aceitam, tem pessoas que não entendem, e por não entender e não aceitar, abandonam a fé, a igreja e tudo. Quando não, fica que nem o povo de Israel no deserto, murmurando. Deus tinha dito para Moisés, junto com o povo: vocês irão herdar a terra. Deus enviou as 10 pragas do Egito, viram milagres e milagres. Mas quando chegaram no deserto, acharam que ia morrer de fome. Olharam para Moisés e disseram: você nos tirou da terra do Egito, aonde nós tínhamos os pepinos, as carnes, para morrer de fome no deserto? Peraí, pensa. Você acha que Deus faria isso? É que eles não entenderam o tempo de Deus no deserto. Eles não compreenderam o caminho de Deus na tormenta. E a Bíblia diz que Deus tem o seu caminho na tormenta. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós também estamos sujeitos a passar por momentos difíceis. Estamos sujeitos de passar por momentos ruins. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele disse: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis resistir o dia mau. Então nós somos sujeitos como qualquer outras pessoas, só temos um diferencial: Deus é conosco. Deus é na sua vida, Deus é na minha vida. Então o tempo difícil ele vem, ser provado por Deus nós somos. Agora nós temos que entender que dentro desse contexto, Deus está no controle de tudo para providenciar todas as coisas. A Bíblia diz que os 2 moços ficaram. Abraão, ele pegou o seu filho, pegou a lenha, o fogo o menino carregava, o cutelo o menino também carregava, e ambos começaram a subir o monte do sacrifício. Agora preste atenção nisso aqui. A Bíblia diz, olha, que o menino observou: eu tenho a lenha, eu tenho o fogo, eu também tenho o cutelo, mas cadê o cordeiro? O menino sabia como tinha que ser feito o sacrifício. Ele tinha conhecimento do que ele estava fazendo. A Bíblia diz que nós precisamos ter conhecimento. Oséias disse: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Nós não podemos ficar sem o conhecimento que não tínhamos antes de conhecer Jesus. A Bíblia nos convida: em tudo devemos crescer na graça e no conhecimento. Não podemos ter uma vida apática, uma vida onde ela não tem um crescimento espiritual. A Bíblia diz que o menino olhou e disse assim: eu sei o que eu estou indo fazer. E para adorar, eu preciso ter fogo, lenha, cutelo e cordeiro. A minha pergunta é: nós sabemos o que estamos fazendo aqui nesta noite? Nós sabemos o que estamos fazendo diante de Deus? Nós sabemos como tem que adorar a Ele? Nós sabemos como temos que nos prostrar diante dEle?
Nós sabemos o que precisamos oferecer a Ele? Ou será que se faltar alguma coisa passa desapercebido e usamos aquela velha expressão que eu acho que isso é uma afronta ao Deus vivo? É para Deus mesmo, Deus entende tudo. Eu vejo pessoas que quando apresentam alguma coisa e se aquilo não está bom, já usa dessa expressão, é para Deus. Deus sabe de todas as coisas. Olha, eu vou cantar um hino, mas eu não ensaiei. Mas é para Deus, sabe? Olha, eu vou fazer uma coisa, mas eu não sei muito, mas sabe, é para Deus. Deus conhece. Aonde está a excelência daquilo que viemos fazer? Eu tenho um posicionamento. Se é para Deus, tem que ser o meu melhor. Você pensa assim comigo? Então diga comigo, se é para Deus, eu tenho o melhor para Ele. Eu tenho o melhor, eu tenho a melhor salva de palmas. Você pode aplaudir? Eu tenho o melhor, glória a Deus. Eu tenho o melhor, porque para o meu Deus tem que ser o melhor. Aleluia. Eu vim adorar ao Senhor, e você, e você, e você, e você. Eu vim adorar ao Senhor, e você, e você. Se você veio adorar, então diga amém. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque eu sei o que eu vou fazer ali. O menino sabia. Agora você sabe outra lição que eu aprendo? É que ele era ensinado. Isaac era ensinado. Porque se Isaac não fosse ensinado, ele não ia perceber a falta do cordeiro. Outra lição que é muito importante: o dever, preste atenção nisso, o dever de ensinar os meus filhos é meu. Eu não posso transferir esta tarefa à escola. Eu não posso transferir essa tarefa à igreja. Eu não posso transferir essa tarefa a uma creche. Eu não posso terceirizar este papel. O dever de ensinar os meus filhos no caminho que deve andar é meu. Você já reparou que nós temos tempo para tudo? E às vezes nos falta tempo e paciência para sentar com os filhos e falar um pouco de Deus? Gostamos de conversar sobre o futebol, gostamos de falar de um filme, gostamos de falar de qualquer outro assunto, mas nós não temos nenhuma projeção de sentar e dizer para eles: hoje eu vou te contar uma história de um homem que morreu na cruz para te salvar. Hoje eu quero te falar de alguns princípios que não são terrenos, mas que são eternos, para que o dia de amanhã, quando você estiver levantando o voo mais alto do que o seu pai, e você já não estiver mais na companhia do seu pai, mas estes princípios estarão contigo por onde quer que você fores. Isso é uma obrigação minha e sua. Isso é uma tarefa nossa. Então eu preciso rever a minha agenda, porque nós corremos e corremos atrás de muitas coisas, quando nós devemos correr sim, mas dividir o tempo e valorizar principalmente os de dentro de casa, para que eles sejam salvos no dia do arrebatamento da igreja. Nós precisamos disso. Esse menino, e eu estou te falando de uma palavra profética, eu fico com muito temor e tremor a cada culto que eu tenho que ministrar,
A cada culto que eu tenho que falar, eu peço com muita sabedoria e eu peço, Deus, me dê. Porque eu não estou falando de outro assunto, a não ser daquilo que é mais importante, que é a palavra de Deus aos nossos corações. Nós precisamos rever os nossos filhos. No meu caso, graças a Deus, minha filha já está com 22 anos, mas quem tem filhos pequenos, nós estamos sendo bombardeados pelo mundo, pelo um poder diabólico, aonde estão colocando a prostituição. Já não tem mais pudor, já está escancarado, dizendo que é arte, colocando já nos lugares públicos como teatros, levando as nossas crianças, quebrar um princípio bíblico, de não colocar coisas imundas diante dos olhos. Agora eles estão colocando diante dos olhos das nossas crianças a prostituição, liberalmente. E nós ficamos assustados, ficamos preocupados, mas qual é a ferramenta que estamos usando? Estamos fazendo como sempre, colocando a peneira, tentando tampar o sol com a peneira, e não discutimos esse assunto, e não deixamos os nossos filhos verem, ou nós estamos sentando com os nossos filhos, e estamos explicando os princípios eternos. Nós precisamos sentar com os nossos filhos, precisamos abrir a palavra de Deus, e dizer a eles o que está escrito, o que Deus verdadeiramente determinou, e o que o inimigo está fazendo por detrás. Nós precisamos ensinar a nossa casa o caminho que ela deve andar. Precisamos verdadeiramente não só falar como Josué, mas fazer como Josué, dizendo: eu e a minha casa, a partir de hoje, serviremos ao Senhor. E eu vou te dizer uma coisa, não é fazer um dia de protesto, porque depois que passa o dia do protesto, cai no esquecimento. Não é ficar sem ligar a Rede Globo dentro de casa por um dia, e essa mensagem vai para a internet. Não é simplesmente deixar de comprar um determinado produto que apoia essa podridão por um dia. Porque quando esse dia passar, já cai no esquecimento e a obra diabólica continua. Nós temos que determinar que a nossa casa verdadeiramente serve ao Senhor. Então não é um dia sem Rede Globo, é nunca mais sem Rede Globo. Não é um dia sem um produto, é nunca mais permitir que esse produto entre na nossa casa, porque nós defendemos princípios de fé, nós servimos ao Senhor e não vamos negociar com o mundo. É ensinar, é falar, esse é o meu dever, esse é o teu dever. Como igreja, precisamos nos posicionar. Eu preciso saber se eu estou indo até Deus e se me falta alguma coisa. E se me falta alguma coisa, então eu preciso rever e dizer: eu não me apresentarei diante do meu Deus de mãos vazias. A Bíblia diz que ambos, não vou me perder na história, ambos sobem. Você sabe o que Abraão está fazendo? Abraão está indo sacrificar ao Senhor o que ele mais tem de valor. E Deus pediu o que Abraão mais tinha de valor. Abraão em nenhum momento cogitou se daria a Deus ou não.
Mas Abraão só tinha um objetivo: eu quero honrar a Deus com o que eu tenho de melhor. Deixa eu te dizer uma coisa, princípio de honra. O primogênito desse casal é Isaac, porque ele é o filho da promessa com Sara. A bênção está sobre ele, e ele sacrifica o que ele tem de melhor, aquilo que ele tem como amor, onde ele deposita o seu amor, melhor dizendo. Agora ele está subindo ao monte ofertar. E eu não estou te falando de um carro, eu não estou te falando de uma casa, eu não estou te falando de um valor. Eu estou te dizendo que este homem está subindo para sacrificar o próprio filho. Imagina como esse homem adorava a Deus. Imagina a intensidade do relacionamento de Abraão com Deus. Imagina que coração que estava sendo provado pelo Criador. Você já reparou que quando Deus nos pede alguma coisa que nos custa, ficamos pensando: será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu dou? Será que eu não dou? E são coisas que não têm o mesmo valor de um filho. Sim ou não? Sim ou não? Teu carro tem o mesmo valor que o teu filho? Tua casa tem o mesmo valor que o teu filho? Claro que não. Agora esse homem, ele está dando uma adoração além, muito além do normal. Se você quer que Deus faça algo extraordinário na tua vida, então pare de ser comum. Faça algo extraordinário para Deus também. Se você quer coisas grandiosas, então você e eu precisamos de parar de sermos pequenos e começarmos a fazer coisas grandiosas para Deus também. A Bíblia diz que esse homem, quando ele chegou em cima, ele reparou o altar, ele arrumou o altar, e a Bíblia diz que ele amarrou Isaac. E a Bíblia diz que ele deitou Isaac em cima do holocausto. E quando ele levantou o cutelo, preste bem atenção, quando ele levantou o cutelo para imolar o seu filho como sacrifício, o versículo de número 11 diz: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor e disse: Abraão, Abraão. E ele lhe respondeu: eis-me aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu gosto de pensar, por isso que eu confronto um pouco. Eu gosto de pensar. Deus se manifesta quando nós estamos sacrificando? Deus se manifesta quando você está sacrificando? Quando você está em tempo de sacrifício, seja na tua casa ou na igreja. Hoje aqui foi notório o que Deus fez no louvor, a manifestação da glória. Mas quando você está no teu dia a dia sacrificando, a voz de Deus entra no teu sacrifício. A voz de Deus ecoa dos céus para dizer aquilo que Ele pensa do que você está fazendo. Ou o nosso sacrifício ficou uma vida comum, aquela oração rotineira. Sento na mesa para almoçar, jantar, seja qual for,
Deus, obrigado por essa comida, amém. Vou para meu quarto, porque agora é hora de repousar. Deus abençoa a minha noite, abençoa a minha família. Obrigado pelo dia de hoje, amém. Acordo pela manhã, Deus, abençoa o meu dia, eu te entrego ele, amém. Mas no decorrer de todo o processo, Deus não fala, Deus não se manifesta. Então eu tenho que rever, alguma coisa está errada. Porque Deus tem que fazer parte do meu sacrifício. Se eu estou no meu dia a dia, eu não posso ficar um dia sequer sem ouvir a voz dEle. Eu não posso. Você não pode ficar. Você precisa desenvolver. Deus precisa ter esse acesso. Deus precisa ter essa liberdade de poder falar contigo e você poder ouvir a sua voz. Deus dizer para você, para tudo que você está fazendo agora. Já aconteceu isso com você? Você está na tua casa fazendo qualquer serviço e Deus chegar para você, para tudo que você está fazendo agora. Eu preciso falar contigo, vai orar. E aí você entra num período de adoração e de sacrifício. Aí Deus se manifesta, traz a sua palavra, a sua revelação, e começa a te mostrar todas as coisas que Ele achou por bem te mostrar. Você lembra quando você estava no primeiro amor? Vamos voltar um pouquinho. Você lembra quando você estava no primeiro amor? Que não tinha tempo, não tinha hora, nem lugar. Em todo tempo você queria Deus, ouvir Deus, falar com Deus, sentir Deus, ser tocado por Deus. E o tempo foi passando e isso foi se esfriando. Mas nesta noite Deus manda eu te dizer, Ele é o mesmo. Pode ser que o teu desejo, ele diminuiu, você já não tem mais essa preocupação, mas Deus continua todos os dias querendo te tocar, falar contigo, se mover na tua vida, se revelar na tua vida. E se você estiver disposto a tudo isso, Deus quer iniciar algo novo na minha e na tua vida. É isso que Deus está querendo fazer. Mas a Bíblia diz que o anjo disse, não faças tal, não estenda sua mão sobre o rapaz, não faça nada. Agora olha o que ele disse, pois agora sei que temes a Deus e que o teu coração não está dividido com mais nada. Que coisa linda que eu aprendo aqui nesta noite. Enquanto o meu e o teu coração tiver dividido com alguma coisa, isso pode ser o ponto que trava todas as coisas nas nossas vidas. Enquanto o nosso coração tiver dividido, aquilo que é eterno não pode descer sobre as nossas vidas. Mas o dia que o teu coração não tiver mais dividido, e realmente você entregá-lo ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, você buscar ao Senhor, porque é um dos mandamentos, amar ao teu Deus com toda a tua alma, de todo o teu coração e com todas as suas forças, então os céus e terra serão o mesmo ambiente para a tua vida. Céus e terra será o mesmo ambiente para a sua vida. Mas a Bíblia diz, preste atenção, eu estou falando de Abraão. Eu estou falando do que Abraão está fazendo. Abraão, ele simplesmente demonstrou a Deus que o coração dele não estava pegado a mais nada. Que ele realmente tinha feito uma entrega. Nós entregamos o coração para Jesus, sim ou não? Lembra aquele dia que tu levantou as tuas mãos e disse, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador? Eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração. Mas será que no decorrer do trajeto, do caminho, nós não começamos a assumir novamente o controle das nossas vidas? Será que nós já não começamos a pender o coração para outras coisas?
Será que o plano de Deus já começou a entrar em segundo plano? Será que nós não estamos que nem a igreja de Apocalipse capítulo 3, versículo 20? Que Jesus está lá, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas pastor, esse versículo é para quem não é cristão. Quem disse isso, se Deus estava falando isso com a igreja? Se Deus estava dizendo isso com a igreja, é porque Ele estava do lado de fora da igreja. E quando eu falo de igreja, eu não falo de instituição, eu não estou falando de quatro paredes, porque as quatro paredes não é uma igreja. Hoje esse templo aqui é uma igreja, mas amanhã nós não teremos mais como ficar nesse lugar, porque isso aqui vai crescer muito, que é promessa de Deus, e nós teremos um lugar maior, e isso aqui pode voltar a ser qualquer outro comércio. Mas nós somos a igreja. Você é a igreja. Coloca a mão no teu coração e diz: eu sou a igreja. Eu sou o tabernáculo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Agora a minha pergunta: será que Ele está? Será que Ele está na porta dizendo: abre a porta, eu quero fazer parte, eu quero sentar contigo na mesa, eu quero cear contigo na mesa, eu quero que você ceie comigo na mesa, eu quero fazer parte do teu dia a dia. Tira tudo que rouba a minha presença, abandona tudo aquilo que está dividindo o teu coração, que está dividindo a tua alma. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não for por mim. Eu sou o Senhor teu Deus, que gerou, que te formou no ventre da tua mãe. Eu sei os planos que tenho sobre vós, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Pensamentos bons e não maus. Será que ainda há alguma dúvida? Nós precisamos arrancar a dúvida. Nós precisamos arrancar o que divide o coração e dizer: Deus, tudo que é meu é teu. Eu estou aqui como mordomo, eu estou aqui administrando o que o Senhor me confiou. A casa que eu tenho não é minha, ela é tua. Eu só estou administrando. O carro que eu tenho não é meu, ele é teu. Eu só estou administrando. O meu emprego, Senhor, eu só estou administrando. A minha família, eu só estou administrando. Os meus filhos, eu só estou ensinando, porque tudo é teu. Eu vim nu a este mundo e nu eu tornarei deste mundo. Mas o teu nome seja glorificado em todas as coisas na minha vida. Aleluia. Mas vamos passar um pouquinho, estou terminando aqui. Mas a Bíblia diz que Abraão amarrou Isaque. Ei, eu não estou te falando de um bebê de colo. Eu não estou te falando de uma criança de colo. Eu estou te falando de um jovem, que o seu pai já era avançado em idade, estava na velhice. Um jovem que questionava acerca das verdades e queria a resposta correta, porque mentir e enganar não dava mais. E eu tenho a plena convicção que quando Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro, ele chegou em cima do monte. Se fosse eu, pelo menos eu faria isto. E saiu a procurar e ver o lugar, tentar encontrar atrás das árvores algum cordeiro perdido. E não achando, teve que se voltar ao teu filho e dizer: você é o sacrifício que Deus me pediu. Como assim? Eu preciso imolar você
em cima do altar. Em outras palavras, eu vou sacrificar, eu vou tirar a tua vida para ser uma oferta diante de Deus. Aquele moço poderia olhar para o seu pai e dizer: a minha vida não. Aquele moço poderia descer correndo, ele estava em pleno vigor de vida, e um velho com mais de 100 anos não pegaria na corrida nunca. Poderia passar pelos 2 servos que ficou lá embaixo e dizer: subam depressa, porque o meu pai está tentando tirar a minha vida. Eu acho que ele já não está bem das ideias. Ele poderia chegar em casa correndo. O percurso que ele levou, 3 dias, eu tenho certeza que com o medo ele reduziria isso a 50%. E chegar nos braços da sua mãe e dizer: mãe, o pai está tentando tirar a minha vida, está tentando me matar, falando que vai sacrificar a Deus. Ele teria arrumado uma confusão e Abraão teria ficado mal. Mas não foi isso que ele fez. A Bíblia diz, e eu acredito, a Bíblia não é enfática, mas eu acredito que ele olhou para o seu pai e disse: se eu sou o sacrifício que Deus está pedindo, eu aceito morrer no altar de Deus. Eu vou te repetir isso aqui. Se eu sou o sacrifício que precisa morrer no altar, eu aceito morrer no altar de Deus. Isso é muito forte. Muito forte. A Bíblia diz: se o grão de mostarda, quando ele cai na terra, se ele não morrer, ele não pode produzir fruto. Paulo, conhecendo, porque eu amo o ministério de Paulo. Embora ele não é maior do que o de Cristo, e de Cristo é soberanamente muito, mas muito maior, porque ele é Deus. Mas entre os homens, Paulo, eu acredito que a excelência do Espírito levou ele a entender coisas insondáveis no coração. E Paulo, escrevendo a Romanos, Paulo entende, e eu acredito que Paulo olha para esse texto, e ele entende que Isaque era o sacrifício que Deus queria. E ele entendeu que Deus não gosta de sacrifícios humanos que não têm obediência. E não é apenas aqueles sacrifícios que nós trazemos utensílios quando nós mesmos não o adoramos. Então Paulo disse: apresentai os vossos corpos como sacrifícios vivos, santo e irrepreensível a Deus. Paulo sabia que o que Deus está querendo não é o teu dinheiro. O que Deus está querendo não é a tua casa. O que Deus está querendo não é a tua empresa. Embora tudo isso Ele abençoa, porque tudo isso já é dele. Mas o que Deus está querendo é a tua vida. O que Deus está querendo é você. O que Deus está querendo no altar dele é a minha e a tua vida. É a nossa morte. Morte para o mundo. Morte para o mundo. Mas que nós possamos reviver para Ele. Que nós possamos morrer no altar de Deus. Que nós possamos ser o sacrifício que agrada a Deus. O sacrifício que sobe como incenso suave diante das narinas de Deus. E Deus diz: esse é o sacrifício que eu escolhi na terra. Hoje tem muita gente viva. Que já não querem mais viver a vida de Cristo.
E a Bíblia diz que aquele que não perde a sua vida para o mundo não pode ter a sua vida por Deus, mas aquele que perde a sua vida para o mundo achará ela em Deus. Tem muita gente que acha que é dono da sua razão, é dono da sua vida, é dono dos seus princípios, e ele e ela, ou seja, quem for, não consegue morrer no altar de Deus. O velho homem está vivo, a velha criatura está viva. Não abandona, não mata o velho homem, não muda de vida, é sempre aquela pessoa. E pior de tudo, tem um conceito errado dizendo: eu nasci assim, vou morrer assim, e é assim que eu sou e acabou. Está errado. Eu nasci assim, eu vivi assim, mas eu encontrei Jesus. Jesus transformou a minha vida, Jesus mudou a minha vida, e hoje eu sou uma nova pessoa em Cristo. Não mais vivo eu, olha o que Paulo está dizendo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você pode declarar isso? Você pode declarar isso? E numa certeza, numa verdade absoluta: Deus, não interessa os meus planos, eu quero viver os teus planos. Não importa os meus sonhos, eu quero viver os teus sonhos. Não importa o que eu acho, o que importa é o que o Senhor acha. Não importa o que eu queira, eu quero o que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero ser aquilo que o Senhor sonhou. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou disposto a abrir mão. Eu estou disposto a abrir mão de tudo que eu penso, de tudo que eu formei como verdade, de tudo aquilo que contraria a tua vontade. Eu abro mão da minha vida, eu abro mão do meu ser, e eu quero morrer no teu altar. Eu quero ser o teu sacrifício. Eu quero ser o teu sacrifício, porque eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa, preste bem atenção. Então, verso 15, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia e do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou a Abraão os seus servos juntos e foram para Berseba, aonde fixou a sua residência. Eu quero dizer uma coisa: feche os seus olhos, levante a sua mão e se coloque de pé. Se coloque de pé, feche os seus olhos, levante as tuas mãos. Eu quero terminar com você de pé. Eu quero liberar o que Deus colocou no meu coração. Quando você se esvaziar de si mesmo, quando já o teu eu não ter mais domínio sobre a tua vida, quando você abrir mão de toda a sua existência como homem e liberar tudo isso para Deus, quando você aceitar ser o sacrifício de Deus, eu quero te dizer, você não irá mais se preocupar com as coisas dessa vida, porque Deus vai te engrandecer, Deus vai te prosperar, Deus vai colocar você entre grandes, Deus vai te dar cidade, Deus vai te dar bens, Deus vai te colocar por cabeça verdadeiramente, porque você não negaste nada para Ele. Então Ele exaltará a minha e a tua vida, diz o Senhor dos exércitos.